Um abraço a você, caro amigo internauta, e meu agradecimento por estar mais uma vez aqui acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos falar sobre a oração dominical. Jesus, quando esteve entre nós, em várias oportunidades do Evangelho, nos conclamou a oração, para que nós possamos nos colocar em oração. Pedi e obtereis, dizia Jesus. Batei e abrir-se-vos-á. Ele sempre nos chamou à oração para uma forma de que pudéssemos nos sintonizar com a divindade. Hoje ainda algumas pessoas indagam: ora, mas se Deus é todo bondade, todo magnânimo, e se Ele conhece todas as nossas necessidades, todas as necessidades dos seus filhos, por que então é necessário eu, em oração, ter que pedir a Ele aquilo que Ele já sabe que eu preciso? Ora, primeiro que o ato da oração é um ato de humildade, e nós nos colocamos diante do Pai como filhos reconhecidos da sua bondade e necessitados do seu auxílio. Mas principalmente porque quando entramos em oração, nós estabelecemos uma sintonia que vai proporcionar a possibilidade de nós recebermos tudo aquilo que a espiritualidade maior puder nos trazer em nome de Deus. Por quê? Nós sabemos que o mundo espiritual está à nossa volta. E os ceareiros do Pai, espíritos evoluídos, estão sempre nos auxiliando. Em todos os momentos da vida, eles estão junto a nós, nos auxiliando e estão tentando nos infugir bons pensamentos, boas ideias, para que possamos sempre estar nos recolocando no caminho que leva à perfeição, que leva ao aprimoramento, que leva à nossa pacificação. Mas para que nós possamos receber estas mensagens, temos que nos sintonizar com eles. Como sintonizar? Albergando bons sentimentos em nossos corações, albergar bons pensamentos em nossa mente. Através disso, nós estabelecemos sintonia com a espiritualidade maior e recebemos do Pai todo o benefício para o direcionamento de nossas vidas. A oração é a melhor forma de nós elevarmos essa sintonia, porque quando nós nos colocamos em oração, imediatamente estamos pensando em coisas boas, em coisas elevadas, estamos cultivando bons sentimentos em nossos corações. E aí estabelecemos a sintonia com a espiritualidade superior e a partir daí ficamos aptos a receber dela todo o auxílio necessário ao nosso crescimento, à nossa superação. Por isso que Jesus nos dizia: vigiai e orai. Falava-nos principalmente com relação aos nossos pensamentos e sentimentos. Devíamos estar vigiando sempre a nós mesmos, o que estamos pensando, que tipo de sentimento estamos albergando em nossos corações. E quando detectarmos algo negativo no pensamento ou sentimento, nos coloquemos em oração, porque através da oração a gente vai expulsar aquele sentimento negativo, aquele pensamento negativo e vamos nos sintonizar com a espiritualidade maior para dela receber o auxílio. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então vamos buscar através da oração o auxílio necessário para que possamos, dia após dia, estarmos estabelecendo sintonia com o Pai, recebendo a sua orientação para nossas vidas. Mas por que o título Oração Dominical? Dominical vem de Dominus, que quer dizer Senhor. Então é oração do Senhor. Jesus, então, nos ensinou a orar, dando um modelo mais simples de oração, mas que tem tudo aquilo que nós deveríamos e poderíamos colocar nesse ato singelo de conversar com o nosso Criador. E ele começa assim: Pai nosso que estais no céu. E quando nós conclamamos Pai Nosso, nós estamos tirando do nosso coração todo o sentimento de egoísmo. Se nós formos lembrar da história, os povos todos marchavam para a guerra buscando a proteção de Deus, como se Deus fosse Deus de uma única nação e pudesse auxiliar aquela nação para derrotar a outra, para promover a violência, a matança. Até hoje, quantas vezes nós mesmos nos flagramos pedindo em oração coisas para Deus que podem ser em nosso benefício, mas que muito provavelmente vão prejudicar aqueles que convivem conosco,
no ambiente de trabalho, no ambiente social, às vezes até dentro da nossa própria casa. Então eu peço para Deus me proteger em determinada coisa, mesmo que diante daquilo eu estarei prejudicando o próximo. Então eu tenho que ter esse reconhecimento que o Pai, Ele é de todos nós. Ele é Deus de toda a criação. É como o sol que faz com que seus raios banhem todos os rincões da terra, desde os casebres mais humildes às mansões mais luxuosas, todos recebem o mesmo raio, com a mesma intensidade de calor. E Deus é assim, Ele nos alberga a todos como filhos amados do seu coração. E estando junto com Ele, nós não podemos esperar que Ele possa vir em nosso auxílio em detrimento, em prejuízo do nosso irmão. Nem sempre o auxílio que nós imaginamos é aquilo que seja melhor para nós mesmos. Mas aí Jesus continua: santificado seja o vosso nome. Esse é o momento da exaltação, é o momento do reconhecimento da grandiosidade do Pai, da criação, e de nos colocarmos com humildade diante dele. Santificado, Senhor, seja o vosso nome, é o reconhecimento da grandeza do Pai, para então dizermos: venha a nós o vosso reino. E aí é o convite que nós fazemos ao Pai: venha a nós o vosso reino, Senhor. E quando nós recebemos em casa uma visita, nas nossas casas, no nosso cotidiano, e estamos por receber uma visita, uma pessoa importante em nossas vidas, querida do nosso coração, normalmente nós preparamos o lar da melhor forma que possa agradar aquela pessoa que irá nos visitar. Nós procuramos saber qual a alimentação preferida daquela pessoa, tudo aquilo que ela gosta, para sermos os melhores anfitriões possíveis, para que aquela pessoa saia da nossa casa felizes com o acolhimento que nós podemos proporcionar-lhes. E assim é quando nós convidamos o reino de Deus para vir até nós. É um convite, que esse reino seja uma visita. E quais são as preferências desse reino? O que esse reino preferia ver em nossa casa, no nosso coração, que é a nossa casa mental, para que ele saísse feliz conosco? É o cultivo dos valores morais do reino. São as virtudes que Jesus nos ensinou. É a lei do amor vivenciada no dia a dia, é a prática da caridade, é o fortalecimento da fé. É isso que nós poderemos oferecer ao Pai, é esse reino de amor quando Ele nos visitar em nossos lares e em nossos corações. E aí, continua Jesus nos ensinando: seja feita a vossa vontade. E aí nós temos que ter a consciência de que pedimos: seja feita, Senhor, a vossa vontade. Porque muitas vezes aquilo que nós pedimos ao Pai não é exatamente o de que necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento. É igual a criança que muitas vezes quer o sorvete, o picolé, mas está com uma inflamação de garganta, está com uma gripe, um resfriado, e aquele sorvete vai lhe fazer mal. E o adulto que é responsável pela criança impede que ela tome o sorvete. E ela vai achar que aquilo é um mal, mas na realidade é para o seu benefício. Por isso, sempre que nós dizemos ao Pai: seja feita a vossa vontade, nós temos que estar preparados e resignados de tudo que houver da vida através da vontade do Pai. Porque muitas vezes podem vir coisas boas, mas as nossas necessidades às vezes recomendam que nós enfrentemos dificuldades para superar, para aprender e para crescer enquanto espíritos eternos que somos. E assim continuamos, assim na terra como no céu. Então seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom, na terra é em todo o reino, mas principalmente quando nós dizemos assim na terra, seja feita a sua vontade, são as questões da nossa própria vida. Podem ser benefícios que aparentemente aparecem em nossas vidas, coisas que nos trazem alegrias no nosso dia a dia, mas muitas vezes podem também ser aflições, podem ser dificuldades, como já falamos, necessárias ao nosso aprendizado. Porque há a lei de causa e efeito. Os nossos equívocos do passado serão hoje superados muitas vezes através da prática do amor. Mas quando estamos renitentes na prática do amor, a vida então nos impõe esta ou aquela dificuldade.
esta ou aquela aflição, para que enfrentando esta aflição, essa dificuldade com amor e com resignação, com aceitação da vontade de Deus, nós possamos aprender com ela. E aprendendo aquilo que nos fez errar, porque ignorávamos no passado, nós não vamos nos tornar no erro e vamos nos tornar pessoas melhores, mais evoluídas. Portanto, seja feita a vossa vontade assim na terra, mas como no céu. O que nós podemos esperar do céu? É o auxílio espiritual, porque o mundo espiritual está à nossa volta. Os nossos guias protetores, anjos de guarda, não importa o nome, estão aí prontos para nos trazer o auxílio. Mas também no mundo espiritual há espíritos menos evoluídos, espíritos empedernidos no mal, espíritos brincalhões que podem sintonizar conosco. Portanto, o que vai vir do céu é aquilo com quem nós poderemos sintonizar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Pensamento elevado, sentimento elevado, necessariamente eu estarei recebendo auxílio dos mentores espirituais, dos ceareiros do Senhor, que vêm nos trazer os benefícios de que necessitando, vêm nos trazer o fortalecimento até para que possamos enfrentar esta ou aquela dificuldade. Mas se nós deixamos cair um sentimento por revolta diante de uma dificuldade, por blasfêmia, por não aceitação da vontade de Deus, então eu estarei sintonizando com espíritos igualmente revoltados, espíritos igualmente inferiores, que não se resignam também com a vontade do Pai. E esses irmãozinhos, confusos mentalmente, trazendo uma sintonia negativa, vão também nos influenciar negativamente. E aí sim nós vamos receber um prejuízo. Portanto, aí é a nossa escolha, quando nós dizemos, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas depende da nossa sintonia, do nosso querer. Então Jesus nos ensina a dizer assim ao Pai, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. É um pedido ao Pai, que Ele nos dê o pão nosso de cada dia. E Ele nos dá o pão como um alimento material para cuidar do nosso corpo material. Importante para que nós possamos dar continuidade à nossa jornada evolutiva. Mas principalmente, nós pedimos a Ele o pão espiritual, que vai promover o nosso crescimento enquanto espíritos eternos que somos. E o pão espiritual são justamente as oportunidades de que necessitamos da vida para superar os nossos equívocos, para aprendermos, para aprimorarmos enquanto espíritos eternos que somos. Por isso esse pão espiritual, muitas vezes, pode ser aquele benefício, aquela oportunidade de estudo, oportunidade de uma nova tarefa, de um novo trabalho, mas pode também ser a dificuldade, uma enfermidade que nos assola, ou então um parente de convivência difícil, uma dificuldade financeira, a perda de um emprego, uma situação difícil qualquer, mas que terá como objetivo principal nos ensinar alguma coisa, principalmente se nós nos predispusermos a aprender com ela. Se nós nos resignarmos, se entrarmos em oração, pedimos do Pai a compreensão necessária para superar aquele momento de dificuldade. Então este é o pão que vai nos trazer o alimento para a alma. É isso que nós temos que ter a consciência. Aí nós dizemos assim ao Pai, perdoai, Senhor, as nossas ofensas. E de fato, nós sempre precisamos do perdão do Pai, porque sempre estamos nos equivocando e prejudicando, ofendendo os seus filhos, os nossos irmãos, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Sempre que fizermos a um desses pequeninos, nos dizia Jesus, é a mim mesmo que estarei fazendo. Se fizermos o bem, de acordo com a passagem que Jesus fala isso, estaremos beneficiando também um irmão nosso, um filho do mesmo Pai. Mas se prejudicarmos, estaremos também prejudicando um irmão nosso. Como somos ainda espíritos imperfeitos, é inevitável que mais hoje, mais amanhã, um dia em nossas vidas, até na inconsciência, nós acabamos prejudicando aqueles que conosco convivem, aqueles que estão cruzando o seu caminho conosco. E nesse prejuízo, nós pedimos perdão ao Pai. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, porque são os frutos da nossa imperfeição. Mas aí nós nos comprometemos com Ele, como nos ensina Jesus, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
Isso é uma afirmativa, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aí é analisar o nosso coração. Será que de fato nós estamos perdoando todos aqueles que nos têm ofendido? Será que esse perdão tem sido incondicional, como nos ensinou Jesus, que nos falava: perdoai os vossos inimigos? Aquele que lhe bate numa das faces, oferece-lhe também a outra? Será que nós estamos agindo de forma cristã, da forma como nos auxiliou Jesus? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mateus, no Evangelho de Mateus, ele nos narra uma palavra do Mestre que diz: ao orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe primeiro, para depois você entrar em comunhão com o Pai. Como que eu posso pedir algo ao Pai se eu guardo um mau sentimento com relação ao outro filho dele? Então nós temos que buscar exercitar esse perdão. E o perdão não é exatamente aquele esquecimento, porque isso nós não temos como ter. A nossa memória, a nossa mente, ela guarda, registra todos os fatos que acontecem em nossas vidas, e isso estará lá registrado. O perdão, na realidade, é fruto da compreensão. Se eu tive que pedir perdão ao Pai das minhas ofensas, porque é inevitável que mais hoje, mais amanhã eu ofenda este ou aquele, dada a minha imperfeição, devo eu compreender que aquele que caminha comigo neste orbe planetário, ele também é um ser ainda imperfeito, que busca também a perfeição tanto quanto eu, pelo aprendizado do caminho. Portanto, é inevitável também que mais hoje, mais amanhã, alguém irá interpor-se no meu caminho e de alguma forma vai me ofender, de alguma forma vai me prejudicar, dada a sua inferioridade. Daí, nessa compreensão de que é inevitável essa situação, nós vamos então aprendendo a perdoar, sabendo que também somos nós necessitados do mesmo perdão. E aí Jesus nos fala, nos ensina a dizer ao Pai: não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. E a tentação são as influenciações externas que o mundo nos traz sobre as nossas fraquezas. É a porta larga que o mundo nos oferece na palavra de Jesus para que nós possamos passar por ela, sendo que, na realidade, Jesus nos oferece uma outra porta, estreita, mas que nos leva ao Pai, nos leva diretamente a esse novo reino que Ele nos anunciou. Mas muitas vezes nós não conseguimos nos afastar das tentações, que são os convites das portas largas, são os excessos de toda a ordem na vida, são os festejos onde esses excessos são comemorados e vivenciados com muita volúpia. São tantas outras situações que nos tentam a buscar as facilidades que a vida nos oferece, mesmo que isso seja em detrimento dos valores morais, em detrimento da ética, em prejuízo ao nosso próximo, seja ele quem for. Então, nós temos que buscar não cair em tentação. Então a gente pede ao Pai: não deixei-nos, Senhor, cair em tentação, mas não podemos nos esquecer daquela sintonia, de estar com um pensamento elevado, com um sentimento bom no coração, porque isso já naturalmente nos afasta de cair desta tentação. E aí dizemos a Ele em nossa oração: mas livrai-nos, Senhor, do mal. E qual é esse mal que a gente pede para livrar? A tentação é aquele externo que está fora, que me tenta levar para um caminho equivocado. O mal é aquele que está em mim. Porque o único mal que de fato me prejudica é aquele que está em mim. Todas as tentações que se me oferecerem, se eu não cair nelas, elas não me farão mal algum, embora possa existir na Terra toda a violência, toda a volúpia, todos os excessos de qualquer ordem. Podem existir no planeta e existem, mas desde que eu não me vincule a eles, desde que eu não me entregue a eles, eles não me trarão nenhum mal, nenhum prejuízo. Portanto, o mal que me prejudica é o mal que está em mim. São as más inclinações de que nos fala Allan Kardec.
É o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, a avareza e todas as más inclinações. Por isso que Kardec nos falava, o verdadeiro espírita não está entre os homens perfeitos, porque esses ainda não existem em nosso planeta, mas sim entre aqueles que se esforçam todos os dias para vencer as suas más inclinações e promover a sua transformação moral. Por isso que pedimos ao Pai, livrai-nos, Senhor, do mal que está em nós, porque livrando desse mal, do orgulho, da vaidade, nós vamos procurar cultivar as boas inclinações, vamos procurar cultivar as virtudes em nossos corações, o amor, a solidariedade, a caridade, e assim estaremos andando no caminho do Pai. E aí, no encerramento, a gente diz, segundo o ensinamento do Mestre, porque só Teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O reino de que falamos são as várias moradas da casa do Pai. Ele não é um Pai só do nosso planeta, Ele não é um Pai só meu, Ele é de todas as criaturas do universo, de todas as estrelas que piscam, de todos os planetas, as famílias de planetas que eles giram em torno, de todos os seres da criação que estão em todas as partes do universo, de todos. E o poder é o poder de transformação. O poder de transformação, a certeza de que, buscando os valores que nos são ensinados pelo Mestre Jesus, nós somos capazes de nos transformarmos no nosso dia a dia, de transformar essas más inclinações que estão em nós em virtudes e nos transformarmos pessoas melhores, espíritos melhores e podemos nos matricular como trabalhadores da vinha do Pai. Então vamos buscar reconhecer este poder do nosso Criador que sempre nos leva para caminho do bem. E a glória para sempre é a certeza de que todos nós chegaremos lá. Uns vão mais devagar na caminhada, vão demorar um pouco mais, outros vão mais apressados, chegarão antes, mas todos chegarão, já que Jesus nos disse, das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. E assim, encerrando a oração dominical, Jesus nos ensina que assim seja. É a confirmação, que assim seja é a tradução ou significado de amém, que em algumas religiões preferem dizer amém. Que assim seja é quando nós confirmamos tudo aquilo que nós dizemos. Por isso, esta é a oração que nos ensina o querido Mestre Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja e que Jesus nos abençoe. Muita paz.